Tô algumas boas, eu ia dizer horas, mas não. Eu tô alguns minutos só tentando ajeitar esse cabelo, mas não adianta. E assim sempre, eu não sei porquê, mas deu. Pronto. Oi, gente, tudo bem com vocês? Consegui falar finalmente o tudo bem com vocês. Isso eu nunca consigo falar, hoje eu consegui. Pra quem já me conhece há algum tempo ou me segue aqui no canal há um tempo, sabe que eu fiz intercâmbio pra San Diego há alguns anos atrás. E também provavelmente deve saber que a minha host family, não era lá muito normal, vamos dizer assim, né? Eu já não gosto muito de dizer que não é normal, que é louca, porque as pessoas às vezes podem achar que esse comportamento é normal, mas eu não acho normal. Então, enfim, minha opinião. E hoje eu decidi trazer esse conteúdo pra vocês, porque é algo que eu realmente gosto muito de assistir no YouTube. Eu sou fascinada por diários de intercâmbio e eu adoro saber todas as fofocas e todas as tretas que rolaram nas host families e tudo mais. Claro, né, que eu prefiro que não tenha treta nenhuma, né, porque isso é muito estressante. Mas eu adoro ver esse tipo de vídeo, então eu decidi compartilhar com vocês a minha experiência. Eu acho que eu tinha algum medo de que talvez eles pudessem descobrir que eu falei deles, por mais que eles falem inglês, né? Mas, enfim, hoje em dia eles nem devem lembrar quem eu sou, então tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu decidi vir contar pra vocês um pouquinho mais sobre todas as polêmicas e tudo mais. Vamos pro vídeo que eu tô me enrolando. Tive que mover a câmera estrategicamente. Vou espirrar. Tá, não espirrei. Tudo certo. Eu separei, então, algumas situações pra compartilhar com vocês, né? Porque são realmente muitas, então, pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar só algumas. Todos os lugares, todas as agências de intercâmbio e tal, e... enfim. Eles sempre te falam que... enfim, tu não pode pedir pra trocar de família ou trocar de casa, a menos que seja algo realmente muito sério. O fato de que tu está morando na casa de uma família que tu não conhece e tal, é por tua conta em risco. Eles vão ter costumes, atitudes, enfim, eles vão ter uma rotina totalmente diferente da tua. E talvez isso não te agrade, mas isso faz parte do programa que tu escolheu e, às vezes, isso vai ser justamente o motivo que te levou a fazer intercâmbio. Então, eles deixam isso bem claro. Eu fiz intercâmbio em San Diego, eu fiquei na casa de uma família bem grande. Era um casal que tinha 5 filhos. Era uma rotina bem intensa. Mas, chegando lá, a primeira coisa que aconteceu foi que o quarto, né, o meu quarto, o quarto que eu estava pagando, na verdade era um depósito. Era um quarto antigo, cheio de pó, cheio de livros, revistas e tralhas. Tipo, nada foi modificado pra me receber. Então essa foi a primeira coisa que eu fiquei meio assim, né. Mas, também isso nem se compara com o que aconteceu depois, não é mesmo? Tinham algumas outras, alguns fatores sobre eles que não me agradavam, do tipo, eles eram extremamente desorganizados, anti-higiênicos, a cozinha era extremamente bagunçada, parecia a casa dos acumuladores, e desorganização e esse tipo de coisa não é bem uma característica, sabe? Não era algo que eu devesse me acostumar com eles, até porque eles estavam recebendo uma pessoa, né? Enfim, eles que sejam bagunçados, que vivam uma bagunça nos outros dias do ano, mas não enquanto estão recebendo uma pessoa que tá pagando pra estar lá. Eles não estavam preparados pra receber alguém. E, enfim, essas coisas pequenas aí, acho que não é novidade pra ninguém, porque isso acontece em várias famílias. Eles eram extremamente religiosos. Eles eram fanáticos e com certeza isso é uma coisa deles, óbvio. Tipo, de maneira nenhuma eu vou julgar
o hábito deles de irem à igreja todo fim de semana, mas em nenhum momento eles perguntaram qual era a minha religião, se eu tinha uma religião e como eu me sentia a respeito disso, e eu acho que isso é uma coisa importante. No caso, eu não me importava, porque eu sou muito mente aberta em relação a isso, mas, sei lá, de repente se eu fosse de alguma outra religião X, ou se eu, sei lá, pensasse muito diferente deles, no caso eu penso, né, mas se eu fosse mais mente fechada, talvez fosse alguma coisa que fosse ser um incômodo, sabe? E isso é algo muito delicado que deveria ser perguntado, assim como eles também não se sentiriam à vontade se eu quisesse que eles frequentassem a minha igreja. Que no caso eu não tenho uma igreja porque eu não tenho uma religião certa. Mas enfim, eles tinham muito essa mente fechada pra religião deles, eles pregavam muito isso e queriam fazer a cabeça de todo mundo. E eu achava isso um pouco pesado, assim, sabe? Queriam me colocar nas dinâmicas de jovens na igreja, enfim. E chegou num ponto do intercâmbio que tava chegando no fim, e eu queria muito poder aproveitar os últimos tempos, ver os meus amigos que eu não ia ver mais, ou não ia ver por um bom tempo. E eu não podia porque eu tinha que estar presente na igreja. E tinham dias que a gente ia em três igrejas diferentes. E, enfim, isso era um pouco pesado e, não sei, às vezes eu sinto que parece drama falar isso, mas a real é que eu acho que eles poderiam ter tido algum cuidado, sabe? Acho que tudo que é uma obrigação é um pouco pesado. Isso era só o começo. Para um leque de várias outras coisas que começaram a surgir a partir desse momento que eu fui conhecendo mais eles. E outra situação que aconteceu foi uma vez que eu queria ir numa loja. Eu queria ir na Target comprar algumas coisas pra tipo, shampoo, produtos de higiene mesmo. Só que, como muitos sabem, a Target é uma loja gigante e eu adoro olhar as coisas e ver com calma. Então eu ia sozinha, né? Só que eles quiseram ir comigo até lá. Toda a família. Então, enfim, eu acabei comprando algumas coisas a mais, tipo, algumas maquiagens que na época eram super baratas e também não tinham no Brasil, valia super a pena comprar lá. Mas também nada demais, sabe? Eles desprezavam qualquer tipo de coisa desse gênero, tipo maquiagem, piercing, tatuagem, enfim, eles desprezavam qualquer tipo de coisa assim. Eu também não entendia muito bem o porquê, mas enfim. Eu sei que quando a gente passou no caixa, a mãe da família, ela ficou tão braba comigo, tão braba, que a gente só entrou no carro e ela arrancou, assim, ela pisou naquele acelerador. Ela foi muito rápido, parecia que queria nos matar. Sei lá, tipo, ela tava com muita raiva. E quando a gente chegou em casa, eu ofereci ajuda pra tirar as compras do carro, pra fazer o jantar, e ela só me olhou com uma cara, tipo assim, tipo, óbvio que eu não quero tua ajuda, sabe? Eu acho que ela passou uns 3 dias sem falar comigo e eu não entendia por quê. Uma outra coisa que aconteceu, que eu fiquei muito assim também, foi que eu tinha aquele meu quarto, né? E eu deixava algumas coisas dentro da minha mala. Claro, eu deixava, tudo que eu comprava eu deixava na mala, né? Porque eu não queria que eles vissem que eu comprava coisas, tipo, que eu comprava, enfim, doces pra comer ou, sei lá, qualquer coisa, tipo, de souvenir, qualquer coisa que eu comprasse na viagem, eu não queria que eles vissem porque eles jogavam muito isso. E, inclusive, eu sempre saía pra comprar coisas, quando eu precisava comprar alguma coisa, eu saía no momento que eles não estavam em casa, colocava tudo na mochila, era um saco, eu tinha que esconder tudo que eu fazia. E teve um dia, eu sempre fechava a porta do meu quarto, mas não tinha chave. E um dia eu cheguei lá na casa e a minha mala tava aberta, toda revirada, com as coisas tudo pra fora, tudo pra fora. E, claro, provavelmente foi alguma das crianças, e eu tentei falar com os pais delas e eles simplesmente não me deram ouvidos. Tipo, se eles são crianças, sabe? Então essa foi uma outra coisa que eu fiquei muito chateada, assim, sabe? Era um ambiente que eu não me sentia nem um pouco em casa.
eu me sentia, tipo, uma intrusa e, sei lá, desrespeitada, enfim, sabe? Eles eram extremamente diferentes de mim, mas mesmo assim eu respeitava muito, mas não me sentia respeitada em nenhum momento. Outra coisa que aconteceu, que eu fiquei um pouco apavorada, muito apavorada, foi um dia que o Michael, o pai, eu estou citando nomes, mas, né, ninguém vai saber. Enfim, o pai, ele quis me levar para um passeio de avião, porque ele dirigia aqueles aviões pequenos para fazer passeios turísticos, e ele queria me mostrar o trabalho dele e tal. Eu não tava muito afim porque eu tenho um pouco de medo desses aviões pequenos, eu fico enjoada, eu não queria, mas ele insistiu muito, então eu fui. A gente chegou no aeroporto, que era um mini aeroporto onde ficavam todos esses mini aviões. Um cara tava entrando, aí o host dad falou assim: ah, tu sabe quem é aquele cara? Tipo, falou rindo, assim, super feliz, tipo, fazendo piada, não sei. E daí eu, tipo, não sei quem é. Aí ele... ai, foi ele que ensinou os terroristas do 9 de setembro a pilotarem. Mas o mais legal é que eles só ensinaram eles como decolar. Mas eles não quiseram aprender como pousar, né? Isso é tão legal. E daí eu fiquei, tipo... sabe? Eu realmente... até hoje eu não entendo o que ele quis dizer com isso. Eu só sei que eu fiquei bem apavorada de estar entrando num avião com ele depois dele ter feito essa piada. Porque, né, claramente de muito mau gosto. E, enfim, né, só pra vocês terem um pouco de noção do que é o pensamento deles, o que eles acreditam e